Boa tarde. Estamos começando o programa Saúde em Debate. E para começar nosso programa, nós vamos falar sobre naturopatia. O que é? Como ela pode nos beneficiar? Estamos aqui hoje com a naturopata Andreia Onaiser. Andreia, que é formada em naturopatia e também tem formações em outras áreas humanas, como técnicas corporais, artes, astrologia comportamental e junguiana. Além de ser uma pesquisadora do tema saúde e medicina e culturas antigas. Boa tarde, Andreia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Mara. Muito obrigada, muito grata de estar aqui contigo, participando dessa saúde de debate. Andreia, o que é naturopatia? A naturopatia, ela é um conjunto de técnicas, né, que visam restabelecer a saúde de uma forma natural, não tão agressiva, e são técnicas continuadas de saúde que não só restabelecem, mas visam manter, né, a saúde do ser humano, né? Podemos dizer, então, que a naturopatia é a medicina natural? Sim, inclusive, se a gente for voltar na memória do tempo, a medicina natural, a naturopatia, o homem sempre teve essa questão de como lidar com a doença, né? Como lidar com a sua saúde. Essa é um tema que faz parte da existência humana. E as técnicas, elas eram muito interligadas, né, com a questão da saúde, o xamanismo. Ela era um procedimento mágico, médico mágico, né? Porque naqueles tempos o homem não separava o corpo da mente, a alma, o espírito, era tudo uma coisa só. Então a prática da saúde, ela fazia parte de um componente que era existencial do ser humano, né? E no que se baseia a naturopatia? A naturopatia, ela se baseia em 3 conceitos. Ela se baseia em que, primeiro, que cada ser é único, né? Ele tem uma resposta completamente individualizada a qualquer acontecimento da vida, né? Então a gente não pode trabalhar de uma forma massiva, né, quando a gente estiver falando em medicina alternativa, né? Porque o que é bom para um ser nem sempre é bom para o outro, e à medida que cada pessoa passa por um evento, ele responde àquele evento de uma forma particular, né? Então não existe um emocionômetro que vai dizer de que forma cada pessoa vai reagir, né? Então nós podemos dizer que a medicina natural seria a primeira medicina que foi praticada, que é a medicina hipocrática, que foi que Hipócrates desenvolveu? Então vamos começar assim há mais tempo. Antes de Hipócrates, os primeiros registros que a gente tem da medicina, elas vêm através no Egito, a gente tem vários procedimentos e em alguns papiros que foram descobertos, né? Eles trazem procedimentos médicos que eles faziam, utilização de ervas, de banho, e de lá se criou as escolas e se criou aquele médico, né, Asclépio, né, ou Esculápio mais tarde, e que foram criadas várias escolas de medicina. E essas escolas depois imigraram para a Grécia. E na Grécia se criaram também escolas, né, que eram de Asclépio, que era considerado o deus da medicina, que era uma derivação do deus Tote. Depois, mais tarde, o Hipócrates, ele nasceu e ele viveu de uma família de médicos na ilha de Cos, e dessa ilha ele foi criando toda uma medicina, e ele que desenvolveu técnicas assim que trabalhavam a escuta com o paciente, né? Isso não existia até então. Então essa escutar, fazer um diagnóstico, escutar os anseios que passava por lá, foi da parte de Hipócrates. Ele criou também um corpo hipocrático, né, que é todo um corpo médico, né, que era uma forma sistematizada de enxergar a doença e a saúde. Então eles tinham toda a teoria dos humores, do que é composto um ser humano e a ligação dele com a natureza, né? Então
a teoria dos temperamentos, né? Não existia um médico que não era astrólogo naquela época, porque eles dividiam e viam assim, se um ser humano saiu do seu estado de harmonia, ele vai expressar uma doença. Então, o que eles faziam? Eles tentavam trazer de volta a harmonia para a pessoa, para que ela expressasse a sua saúde, né? Ou seja, trabalhava o ser como um todo. Como um todo. Esse é um dos outros preceitos que fazem parte da naturopatia, que seria o ser humano visto como um ser único, né? Portanto, tendo uma questão específica, necessitando de uma terapêutica específica. A outra é holismo, né? O ser humano era enxergado de uma forma global, não era separado mente, corpo, uma doença era tratada. Tu não vê um coração como um coração, tu vê o coração como fazendo parte de um ser, né? O que precisa esse ser? O que esse coração está me dizendo, né? E a terceira preceito que a naturopatia e a medicina mais antiga trazia é que existe uma força vital que ele chamou de vis medicatrix, que é uma força que faz com que o ser humano busque se restaurar sua harmonia, né? E é que ela é natural, ela acontece. Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Mas vamos dizer, se hoje a medicina alopática, né? A medicina alopática hoje, se formos dizer que ela é hipocrática, Hipócrates se vira no túmulo, né? Porque de hipocrática, a nossa medicina alopática não tem nada, né? Então, Hipócrates, dentro do que ele foi trazendo para a gente, ele trouxe, assim, duas formas de tratamento, de enxergar, né, o ser humano. Então, ele fazia toda essa escuta que nós já falamos, ele fazia o que ele fazia que ele chamava de limpezas, purgantes, ou que ele teria que tratar do sintoma que vinha através da pessoa, né? E esses sintomas ele tratava basicamente de duas formas, que ele foi percebendo ao longo do processo dele. Uma delas é o semelhante cura o semelhante, né? Então ele trabalhava dentro daquele sintoma que a pessoa estava trazendo, né? E ele trabalhava atenuando o sintoma pelos opostos. Mas esse oposto, ele visava integrar aquela parte que estava carente ou aquela parte que estava problemática, então ele trazia para esse ser humano como um todo. Quando Hipócrates depois, ele até criou assim aforismos, né? Então ele tirou um pouco ele entrou por empirismo, mas tirou um pouco da magia, né? E criou uma ciência. Quando mais tarde Galeno vem, ele começa a criar uma medicina dos opostos, mas feita em cima dos sintomas. Então, se existia uma febre, vamos tirar a febre. Ele não ia lá buscar por que é que o ser humano estava tendo aquela febre, né? Então, aqui a medicina começou a fazer uma abertura. Uma abertura, né? Então, a gente foi perdendo essa medicina hipocrática, que depois, mais tarde, foi... Nessa época que Galeno viveu, também viveu o Paracelso. Paracelso foi uma pessoa que entendeu a teoria hipocrática, né? Depois, mais tarde, Hahnemann. Mas o Galeno deu toda uma outra abertura para que a doença fosse entendida como um desvio da natureza e, por isso, necessário que se cortasse os sintomas. E não entendendo qual é o processo da doença, né, da saúde dentro do organismo. E essa é uma diferença entre a naturopatia, a medicina natural, e a medicina alopática. A alopática trabalha sintomas. E a medicina natural, para o naturopata tratar um ser, tratar um indivíduo, ele tem que conhecer essa pessoa. Uhum. Saber como é que vive, saber o que come, como se alimenta, para daí conseguir fazer o tratamento. Ou seja, a naturopatia, ela trabalha a causa da patologia e não os sintomas. Inclusive, o Hipócrates falava assim, que o teu alimento seja teu remédio e o teu remédio seja teu alimento. Então, a terapia nutricional era uma das bases que trabalhava a medicina hipocrática, né? E entender o ser humano como um todo, uma das técnicas que o naturopata, que você também é, Mara, nós somos naturopatas, né? Então, entender a história da pessoa que está na nossa frente é fundamental para que a gente consiga essa abordagem, consiga entender, né?
Sim, até mesmo, né, Andréia? Como é que você vai tratar, como é que nós vamos tratar o indivíduo se nós não o conhecemos? Claro. Né? Não sabemos a história da vida, não sabemos o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Né? Então, assim, Andréia, como atua a naturopatia? Ela atua assim, ó, principalmente nessa questão que tu trouxe, ela atua em cima não dos sintomas, mas ela busca entender quais são as causas que geraram esse desequilíbrio para que esse ser volte a estar atuando, né, na vida dele com harmonia. Se ele voltar a recuperar essa harmonia, ele recupera o estado de saúde, né? E tem uma coisa bem interessante que nas minhas pesquisas, assim, eu vou vendo que a saúde e a doença ela não precisa ser considerada como uma inimiga, né? Mas na verdade ela é o aviso de que tem alguma coisa errada, né, na vida da pessoa, ou em termos alimentares, ou em termos emocionais, ou em termos de aonde ela está vivendo. Então essa forma de enxergar o ser humano como um todo consegue fazer junto com a pessoa uma anamnese, que a gente chama, que é uma lembrança da vida dela. A gente pega a vida dela e vai examinando desde criança, o que aconteceu, e a gente leva em conta todo o meio que ela está inserido, quais são as demandas dela, o que ela necessita, porque senão a gente vai estar só lidando com efeitos, né? E os efeitos ainda tem todo esse problema que esse excesso de medicalização que a gente está vendo hoje, ela tem uma série de efeitos colaterais, né? E eles não vão direto na causa. Então, na verdade, as pessoas se tornam dependentes de laboratório o resto da vida, né? Exatamente, eles trabalham somente os sintomas, né? Sim. Andréia, podemos falar um pouco sobre as terapias que estão que a naturopatia atua? Então tá. Vamos lá, assim, se a gente pensar que esse ser humano, para Hipócrates, ele tinha uma alma, e essa alma, um corpo, e isso aí não tinha uma separação, porque depois de Galeno e de René Descartes, né, que começou essa divisão cartesiana, começou a divisão assim, a parte física, a parte mental, a parte emocional, como se não fossem partes do mesmo ser, né? Então, enxergar dessa forma não ajuda a gente a tratar um ser humano de verdade, né? De uma forma integral. Então, a naturopatia, esse conjunto de técnicas, ela visa abordar a parte física, a parte emocional, a parte mental, de uma mesma... com a mesma busca, o mesmo entendimento, o mesmo carinho, né? A gente tem diante da gente um ser que está num sofrimento e veio atrás de uma conversa, né? Que veio atrás de uma orientação, que está procurando sair de uma situação que ele não está gostando. Então, as técnicas que se usam são técnicas que não são agressivas, são técnicas que visam restaurar esse equilíbrio, né? E principalmente são técnicas que a gente utiliza para achar a causa, né, Andréia? Exatamente. Nós trabalhamos a causa da patologia, a causa do desequilíbrio, aonde está começando. Que não tem como separar realmente corpo, mente e espírito. Você é um ser como um todo. Claro, com certeza. Se a gente for pegar assim, observando dessa forma, quando chega um ser, a gente, através de levantar essa anamnese, essa história de vida, a gente consegue identificar quais são os padrões que estão acontecendo e que estão gerando determinados sintomas. Então, em vez de ir para o sintoma e fazer com que o sintoma se cale, né, a gente vai para aquela causa e faz com que aquele sintoma seja eliminado, né, que seja trabalhado. Então, às vezes, são questões alimentares, são questões emocionais que estão precisando ter atenção e ser mudadas, né? Então, a gente tem a iridologia, que tu é iridóloga, né, Sim. Mara? Que bom. Exatamente. Que é uma forma de diagnóstico muito eficaz para entender quais são os pontos de fragilidade que vai ter aquele corpo e o que seriam as técnicas e ferramentas que ele poderia estar usando para que não desenvolvessem as doenças, né? Andréia, eu sou iridóloga. E pela iridologia a gente consegue ver aonde realmente está começando o desequilíbrio, se há falta de vitaminas, se há falta de minerais, ou se a questão da patologia da pessoa é somente orgânica ou tem um fundo emocional.
E é muito importante também que a gente consegue observar os traumas e aonde começaram esses traumas, né? Claro. Então é muito interessante. Mas além da iridologia, nós temos muitas outras técnicas dentro da naturopatia que são muito eficazes. Você poderia falar de mais alguma delas? Posso. A gente tem técnicas, primeiro que elas não são agressivas, não são invasivas, né? Então a gente tem técnicas que trabalham emocionalmente, como os florais, né? Que atuam a nível emocional, ajudando a liberar esses traumas, né? Ajudando a equilibrar. A gente tem técnicas que utilizam fitoterápicos, que são ervas, que são... Se bem que a erva também tem um efeito colateral. Então, a naturopatia, a gente tem que ter uma ideia de que ela não é uma coisa que não faz nada, que dá para tomar assim, sem mais nem menos, né? Ela tem uma sinergia, ela tem que ter uma orientação, ela tem efeitos colaterais também, porque a naturopatia, ela não só pode estar no tratamento preventivo, mas ela pode estar em tratamentos de cura de doenças, né? Com certeza. E falando na fitoterapia, fitoterápicos, uma boa indicação, uma indicação certeira, o resultado é muito, às vezes muito melhores, muito mais eficaz do que um tratamento... É uma ferramenta fantástica, exatamente. Né? E a gente tem que imaginar que a naturopatia, ela não tem esses efeitos, os mesmos efeitos colaterais dos alopáticos. Isso que é importante, né? Andréia, aproveitando a deixa, eu só quero dar um recadinho para o pessoal de casa. Hoje eu quero falar para vocês sobre um produto ômega macroepa da Macrofitos. Esse produto auxilia na proteção da saúde cardiovascular, reduzindo o risco de morte cardíaca ou agregação plaquetária, melhora na pressão arterial, estimulando a vasodilatação. Ele bloqueia a enzima COX, que é responsável pelo início de processos inflamatórios. E a presença de DHA no leite materno ocorre uma maior maturidade do sistema nervoso do recém-nascido. Não perca mais tempo. Melhore sua qualidade de vida e adicione macroepa da Macrofitos diariamente em sua alimentação, para experimentar todos os seus benefícios. Você encontra esse produto em todas as lojas de produtos naturais e em farmácias também. E a nossa patrocinadora, Saúde a Granel, que fica na rua Júlio Michel 57, no bairro Fortaleza, na próxima semana está com condições especiais para esse produto. Macroepa da Macrofitos. Aproveite. Agora vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Acreditando que o bem-estar e a saúde são reflexos da alimentação, a Macrofitos trabalha para desenvolver suplementos alimentares que atendam deficiências metabólicas e ofereçam a você uma maior qualidade de vida. Assim, a empresa desenvolve em parceria com grandes laboratórios produtos com a qualidade e garantia que você busca quando deseja tratar de sua saúde. Macrofitos, cuidando bem de você. Acesse macrofitos.com.br. Na loja Saúde a Granel, você encontra uma grande variedade de alimentos funcionais sem glúten e sem lactose, fitoterápicos, suplementos alimentares, castanhas, temperos, completa linha de chás, biscoitos e pães. Também você encontra terapeuta especializado em medicina natural, iridologista, naturopatia e tratamento 100% natural. Saúde a Granel, Rua Júlio Michel 57, Sala 2, próximo ao Terminal Fortaleza. Telefone 3288-1149. A Qualitabio traz até você o floral biosinérgico, onde juntam-se 4 elementos da natureza: essência vibracional de plantas, elixir de cristal, essência vibracional de flores e água cromoterápica, resgatando o equilíbrio natural, porque você, através de atos simples de cada dia, constrói seu presente, trazendo equilíbrio e uma vida com qualidade. Qualitabio, uma gota de qualidade em sua vida. Andréia, falando na Macrofitos, você já conhece os produtos da Macrofitos? Passa lá na Saúde a Granel lá para conhecer o produto. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos voltar falando mais um pouco das técnicas que a naturopatia utiliza.
Olha, eu acho que bem importante, antes da gente voltar nas técnicas, é a gente ter uma noção de que, para a visão da medicina natural e da naturopatia, a gente não chama a pessoa que está nos consultando de paciente, como se ela estivesse pacientemente esperando que alguma coisa aconteça no seu processo de cura. Mas a gente chama de interagente porque ela passa a ser o responsável, a fazer parte da busca pelo restabelecimento de saúde. Então, por exemplo, assim, a gente estava falando sobre as técnicas, né, as ferramentas que a naturopatia tem a possibilidade de trazer para nós. Se a gente pensar que nós estamos numa estação de inverno, né? E daí começa a dar aquela coceirinha na garganta, aquele resfriado. Não precisa correr para uma farmácia em primeiro lugar ou para um médico. Tem uma série de práticas que a gente pode fazer através de fitoterápicos, através de bochechos, através de óleos essenciais, através de cromoterapia, que é uma técnica que não é invasiva. Olha, quem utiliza a cromoterapia e tem a graça de ver uma técnica que são luzes coloridas em ação no organismo e que tem na verdade, uma resposta fisiológica extremamente forte, né, em termos de processos inflamatórios, que tem uma dorzinha de garganta, vai lá, faz as cores, a aplicação de cores, é 1 minuto cada cor e tu tem uma resposta assim impressionante. Faz um bochecho, coloca um aroma, faz depois uma geoterapia, uma aplicação. Então tem outras formas de lidar e permitir que o organismo restaure. E muitas vezes, Andréia, a pessoa toma antibiótico por muito tempo e não vê o resultado. Ameniza, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Eu, em meu consultório, semana passada, eu atendi uma pessoa que tinha bursite. Tomava muito tempo, ela estava fazendo uso de anti-inflamatório. Em 2 aplicações de cromoterapia. É incrível o resultado da cromoterapia. E esse é o intuito desse programa da Saúde em Debate, é trazer mostrar para as pessoas que não é somente medicamento, não é somente médicos, não é somente farmácia que resolve o problema de saúde. Claro. Nós temos técnicas naturais fantásticas, que conseguem resultados melhores. Então, aí a gente entraria por uma outra via, a gente perguntaria para essa pessoa que problema que ela está fazendo, que movimento está incomodando na vida dela, né? Exatamente. A gente iria para essas outras abordagens, né? E tentaria ver essa questão de outra forma e atacar ela de outra forma, né? Então, a cromoterapia realmente ela é uma técnica que tem um resultado assim, impressionante. Eu vejo isso também nos atendimentos de pessoas que, às vezes, até questões para problemas assim inflamatórios, de bursite, de tendinite, mas também assim para cistite é uma coisa que funciona. Quer ver uma cromoterapia agindo? É quando a pessoa tem um começo de herpes e está coçando. E aí usa aquele jogo de luzes lá e a herpes não vem, realmente, né? O resultado é incrível, excelente, incrível, né? Então essas as técnicas. E fora que tem outras técnicas também, né? Tem, a gente tem uma série. Aliás, tem outras séries que não estão dentro exatamente da naturopatia, porque não existiam naquela época, que são técnicas que existem hoje, como coaching, PNL, a própria constelação familiar e uma série de outras possibilidades de enxergar a saúde de uma forma integral, né? Justamente conseguir trazer a saúde para uma forma integral. A homeopatia também entra dentro da naturopatia e é fantástico o resultado. Que entra ali, que a naturopatia trabalha semelhantes, cura semelhantes. Exatamente. Né? Então, temos técnicas muito eficazes. Quando a gente teve essa divisão entre e que ficou muito científica, né? E hoje se pesquisa, a gente vê que hoje muita gente entra e começa a estudar medicina e lá pelas tantas eles estão estudando só quais são os efeitos que os medicamentos têm sobre a pessoa. Tem uma história de um amigo médico que eu gosto muito, que ele disse assim que estavam fazendo uma pesquisa de um medicamento, né? E o efeito placebo, né? Então que o laboratório comprovou que o medicamento ele atuava melhorando assim 70% das pessoas, enquanto o placebo melhorava só em 60%. E ele falava assim, eu acho que
poderia se pesquisar por que é que 60% melhoraram tomando água com açúcar, né? E o que foi que agiu para que aquela pessoa teve aquela melhora, né? Essa é a questão. Às vezes é só a cabeça, né, Andréia? Muitas vezes, né? A mente é uma parte assim fundamental dentro do processo, né? Andréia, tem uma outra técnica, outra que eu gosto muito, que é a trofoterapia. E a naturopatia trabalha muito na trofoterapia, que é a alimentação. Aonde que entra aquele ditado do Hipócrates que nós falamos. Exatamente. Né? Porque a gente é formado, na verdade, pelaquilo que a gente se alimenta, pelaquilo que a gente se alimenta em termos emocionais, né? Se a gente pensar que a gente come informações e a gente se forma dessas informações, então o medo, todas essas coisas que são geradas hoje, né? E uma alimentação não saudável, eles fazem com que a gente tenha um corpo não saudável, né? Exatamente. Fora que eu vejo muito em consultório, André, as pessoas me procuram por problemas gastrointestinais. Você só numa reeducação alimentar você resolve o problema. Sim. Né? E às vezes eles vêm e me procuram, estão tomando anos, tomando medicamento e não está resolvendo. Claro. Só numa reeducação. As pessoas não sabem se alimentar. Fora que isso, hoje em dia estão lá com o WhatsApp do lado, a televisão. Ou seja, estão comendo as notícias. Todas as informações. Exatamente. Né? Muitas pessoas não prestam nem atenção o que estão se alimentando. Né? Por isso que essa questão de trazer a pessoa como interagente e como uma parte importante no seu processo de saúde, ela é fundamental nesse ponto de vista, né? Porque tu traz para tuas mãos de novo como se tratar, como lidar contigo, o que tu vai fazer da tua vida, o que tu vai se alimentar, o que tu vai tomar, né? Então essa responsabilidade passa a ser tua, né? E aí toda essa relação que a pessoa começa a estabelecer de novo, relações saudáveis consigo mesmo, com sua família, com seu trabalho, com a sua alimentação, com o seu processo de vida, né? Isso aí começa a fazer com que a harmonia que aquele ser começa a buscar se estenda a todas as áreas da vida dele, né? E tendo harmonia, a gente tem saúde. Exatamente, mas Andréia, assim, na naturopatia, a pessoa, o interagente, ele tem que fazer a parte dele. E muitas vezes eu vejo em consultório que as pessoas, é muito difícil para elas terem a participação. Né? Então, é muito difícil elas assumirem a responsabilidade, a parte delas. É mais fácil, pensa bem. Se a pessoa tem uma gastrite, um mal-estar, é muito mais fácil tomar uma medicação, né? Do que ir lá ver o que é que está incomodando, o que ela tem que mudar na sua alimentação, Exatamente. né? E na gastrite, vamos deixar, é emocional, né? Claro. O que está acontecendo no emocional dessa pessoa? E muitas vezes, quando você mexe nesse emocional, as pessoas correm. Porque o emocional dói, o emocional machuca. Muitas vezes eles não conseguem lidar com essa parte do emocional. Eu prefiro continuar tomando o meu medicamento, mais do que mexer na parte emocional, mexer na parte que realmente machuca. Sim, é até questão alimentar, se nós pensássemos, de largar determinados alimentos, porque nem tudo que é saudável faz bem, nem tudo que faz bem é saudável, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer escolhas que num primeiro momento parece que a gente está abrindo mão, mas se a gente pensar em termos de longevidade, de saúde, de bem-estar, a gente ganha muito, né? E na alimentação, assim, é muito difícil. É difícil, eu vejo em consultório que é difícil você mexer na alimentação. Sim. Né? É muito difícil. É difícil mesmo. E qual é... Bom, a gente nós já falamos qual é a diferença entre o paciente e o interagente, né? Mas eu gostaria de voltar, Andréia, no assunto da tríade, corpo, mente e emoção. Olha só que interessante, na medicina germânica, né, que é a nova medicina germânica, que foi o Dr. Hammer, agora que está vivo ainda, que trouxe... Você está se formando, já se formou em medicina? Não me formei, eu estou fazendo um estudo, são vários módulos, na verdade, e ela é uma medicina bem pouco aceita, né, porque ela tem uma forma bem diferenciada, e ela não encara, por exemplo, assim, a doença como um desequilíbrio ou um erro do organismo, né? Ela considera justamente que a doença ela é uma resposta biológica de adaptação, que se a gente não tivesse essa resposta biológica, nós como espécimes não teríamos sobrevivido, né?
Então, o que que acontece? Cada vez que existe um evento, um trauma, uma situação, essa situação ela atinge o nosso cérebro, óbvio, porque a gente vai ter que enxergar aquela história, né, ou ver aquela situação, e ele forma no nosso cérebro assim uma marca de aonde foi que se formou esse evento, certo? Um trauma, vamos falar num trauma especificamente. Aí ele atinge ao mesmo tempo a nossa psique, por causa que nós somos seres simbólicos, né? Então a gente usa, coloca um símbolo para as coisas que nos acontecem, e ao mesmo tempo essa situação vai atacar um órgão correspondente. Então uma mesma situação que aconteça, né, por exemplo um assalto, alguma coisa, ele pode pegar para várias pessoas que estão vivenciando essa situação em lugares diferentes, vai ser interpretado de formas diferentes. Uma perda de emprego, uma situação assim emocional estressante, vai ser interpretada de forma... Então, uma pessoa pode desenvolver uma gastrite nervosa, a outra pode desenvolver um problema no braço, né? E essa é uma questão de psicossomática mesmo, né? Que é um outro tema fantástico. Cada ser é um ser, e o que serve para você não serve para mim. Então, eu vejo muitas pessoas também usando um fitoterápico, usando um produto... por indicação de uma pessoa conhecida, porque fulano está tomando, eu vou tomar também. Então, vamos deixar bem claro. Claro. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser. O que serve para você não serve para mim. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado para não se automedicarem também. Isso, uma orientação. Uma né? orientação, Isso. exatamente. Andréia, o nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos conversar novamente sobre psicossomática. Vou estar lhe chamando e espero que você venha. Foi um prazer em tê-la aqui. Consequência é uma necessidade. Para escolher você é livre, mas sempre receberá de volta as consequências proporcionais às suas escolhas. Cada ação corresponde a uma ação. Essa é uma lei cósmica de causa e efeitos. Não percam, no próximo programa, com as emoções, como as emoções influenciam a saúde e o bem-estar. Espero você lá.